Vamos lá, seguindo agora 10 horas e 20 minutos. Olha, hoje vamos falar sobre uma transformação profunda que está mexendo com o mercado imobiliário brasileiro. Em um setor historicamente conhecido pela atuação tradicional, uma empresa paranaense decidiu inovar de verdade e vai além do digital. É a Gonzaga Imóveis, com mais de 70 anos de história, que acaba de se tornar a primeira imobiliária as a Service do Brasil. Isso significa uma mudança de mentalidade e também de modelo de negócio, que deixa de ser só a intermediadora da compra, venda ou locação e passa a ser também uma facilitadora de experiências em todas as etapas dessa jornada imobiliária. E olha, quem está aqui, para explicar melhor essa transição, o impacto disso no dia a dia das pessoas, dos funcionários e dos clientes diretamente, inquilinos, proprietários, investidores, incorporadoras, nosso convidado é o Guilherme Gonzaga, sócio-diretor da Gonzaga Imóveis. Fala, Gui, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João, tudo bem? Tudo Obrigado jóia. Aí pelo espaço, pela oportunidade de estar falando para os teus ouvintes aí. É uma satisfação estar aí. Eu lembro, você falou 70 anos de história. Eu tenho metade. Então, quando eu estava nascendo, a Gonzaga já existia. É uma empresa, uma imobiliária que atravessa e que já está, acredito que na segunda ou terceira geração? Segunda geração. Da segunda geração. Essa busca por inovação, atualização, isso é constante, para que o Sim. negócio se mantenha vivo. O que vocês estão inventando aí? O que é essa imobiliária as a Service e como vocês decidiram seguir nesse caminho? Então, como você bem falou, a gente no ano passado completou 70 anos, E a gente sempre foi muito, muito conhecido pela segurança das transações imobiliárias, pela nossa confiabilidade para o cliente, E assim, a gente se organizou muito nos últimos anos para a gente entregar muita qualidade e muita eficiência para o nosso cliente no que a gente fazia bem, que era a locação tradicional. A gente sempre trabalhou um pouco com vendas também, mas muito menor. O nosso forte, o nosso core sempre foi locação tradicional. E a gente observou uma movimentação no mercado, a gente viu a chegada das operações de locação por temporada em Curitiba, a gente viu algumas movimentações também do consumidor e a gente entendeu que a gente estava bem organizado para a gente conseguir ser importante para o nosso cliente em várias jornadas na busca por moral, na busca por investir por imóvel, E Curitiba, como é uma cidade muito relevante para isso, a gente sempre está entre as melhores cidades para se morar do Brasil. A gente também está sempre nas cidades mais valorizadas com relação a imóveis. Muitas empresas novas do novo mercado buscam atender o nosso cliente com essas novas operações. E a gente sentia falta de uma empresa que tem todo o conhecimento de anos de fazendo o trabalho tradicional do imobiliário, conseguir fazer essa entrega. Então a gente se propôs a isso, a gente se propôs a buscar novos negócios, buscar novos mercados para que a gente pudesse ajudar o nosso cliente em vários pontos. E dessa transformação, quais os desafios, Aliás, o que já foi superado, que ainda essa busca por aprendizado para que vocês consigam, de fato, transformar esse modelo de negócio? Isso já está consolidado, está em andamento e o retorno que se tem? Sim, assim, já está consolidado, A gente, do ano passado para cá, a gente montou uma operação de locação por temporada que se chama Gonzaga Stays. Então, a nossa operação de locação por temporada, ela já tem mais de 200 unidades sendo administradas em Curitiba. O mercado de short stay em Curitiba é muito promissor, assim, de 2020 a 2025 são praticamente 15 mil unidades sendo lançadas no mercado para esse formato de compactos, E a gente tem uma taxa de ocupação de quase 70% no mês nessas diárias que o hóspede busca ficar em Curitiba. Então, assim, por mais que a gente não seja litoral, a gente tem muito turista que vem, a gente tem muita gente que busca a parte de tratamento hospitalar ou até viagem de negócio. Então, o nosso diferencial para o litoral é a gente ter uma taxa de ocupação linear, assim, sabe? No litoral ela acontece mais flutuante. E num período de 3 ou 4 meses, Isso. Aqui a gente tem o ano todo, até porque o calor é curto o período que a gente consegue aproveitar. Quem busca calor não vem para cá. Mas
tem outras buscas, né? E assim, a nossa operação de vendas também, a gente vê a oportunidade de a gente vender de uma forma muito inteligente para o nosso cliente. A gente tem uma base de dados de mais de 10 mil clientes na locação tradicional. A base de dados de short stay é muito aberta de mercado, então assim, hoje eu consigo vender, a nossa operação de vendas, ela acontece com a Gonzaga Home, que é a nossa operação de vendas para moradia, e a Gonzaga Invest, que é para investidores. Então eu consigo entregar um imóvel que o cliente busca muito assertivamente, assim, a parte de retorno de investimento. Então isso também faz com que a gente consiga ter uma vendas muito importante. A gente que antes trabalhava com um gerente e 10 corretores de vendas, esse ano a gente está com 4 gerentes e 45 corretores. Então uma equipe muito conhecida no mercado, uma equipe que já tem muitos resultados, veio para trabalhar com a gente, abraçou a nova ideia, e dentro disso também a gente entrou em alguns outros mercados. A gente entrou numa operação de geração distribuída de energia, então com a Gonzaga Energy a gente hoje distribui energia para toda a nossa carteira de clientes. Isso é com energia solar? Com placa? Todos os formatos de energia renovável a gente trabalha. A gente, no formato de cooperativa, a gente compra energia das usinas e distribui para a nossa carteira. Isso a gente consegue entregar tanto uma energia limpa, uma energia renovável para o nosso cliente, quanto também economia, né? A gente, no final do ano, a gente espera entregar pelo menos 1 milhão de economia para a nossa carteira em energia. Então, com tudo isso a gente consegue entregar valor para o nosso cliente, né? Então, dentro das operações tem a Gonzaga Design também, que saiu para que a gente pudesse, a gente tem a nossa arquiteta interna, e a gente, uma dor do cliente de lançamentos é ele entrega aquele imóvel cru, né? E ele precisa, seco, parede branca, tudo o mínimo obrigatório ali, né? E ele precisa mobiliar, ele precisa o quanto antes começar a ter rentabilidade nesse imóvel. E a gente, com a nossa operação, a gente consegue entregar um preço menor e um prazo mais curto para que essa rentabilidade aconteça quanto antes. Bom, você que está nos acompanhando aí pela rádio, né, ou no YouTube, a gente está conversando com Guilherme Gonzaga, sócio-diretor da Gonzaga Imóveis. Gui, um aspecto importante que a gente tem observado, a pandemia veio, né, deixou transformações nunca antes imaginadas, mas um processo de transformação e modernização, principalmente no que diz respeito à questão de tecnologia, né? Eu falo, por exemplo, antes você precisava ir lá assinar um contrato 3 vias, reconhecer cartório e tudo mais. Mas o dono do apartamento ou o fiador tá em outro lugar, tá isso aqui. Cara, hoje com o celular você já resolve isso e tá muito fácil. Só que não parou aí, né? Essa questão de transformação, de modernização e utilizando a tecnologia como pano de fundo para isso, não para de crescer e avançar. Isso está centrado, inclusive até mesmo na própria questão do sistema. O sistema também passa a oferecer um leque de opções de administração, de gerência, de tudo mais. Como que a Gonzaga olha para essas opções e alternativas do mercado e também faz o dever de casa para se manter sempre atualizado, oferecendo a melhor experiência? A gente teve uma transformação tecnológica muito grande dentro da empresa nos últimos anos. Antes da pandemia, a gente trabalhava com 2 filiais de locação, a matriz e mais 2 filiais de locação em Curitiba, e a nossa operação de vendas também tudo em imóveis separados. Hoje, pós-pandemia, diminuiu muito o atendimento presencial na empresa, e as novas tecnologias nos ajudaram a enxugar muito essa estrutura, sabe? A gente hoje trabalha tudo num prédio só. As 2 operações de filiais vieram para dentro, a operação de vendas veio para dentro, e isso fez com que a gente entregasse mais eficiência, assim. Então, a gente hoje tem um escritório de inteligência e performance dentro da empresa que a gente recebe muitas visitas de imobiliárias do Brasil inteiro para ver como que a gente faz locação, né? E o queridinho deles é entrar no nosso escritório de inteligência e performance. Então, o que era antigo TI, que tinha uma pessoa lá dentro, uma empresa terceirizada que nos ajudava com o que a gente precisasse, hoje virou um escritório de inteligência e performance, com gestor, com programador, com analista de dados, com o gestor de tráfego do marketing, trabalha junto também interno. Então tudo isso, hoje a gente trabalha muito em cima de dados, né? Hoje o escritório de inteligência e performance, ele consegue entregar dashboards e análises para todas as áreas, e a gente conseguiu conquistar com isso também a gestão à vista. Então nas áreas a gente tem à vista uma televisão assim que tem o dashboard de como está a situação no momento. Então acabou aquela história assim de
você ter que esperar no final do mês para, através de um relatório, você ver o quanto que está a tua eficiência comercial ou de qualquer setor. Hoje você consegue ver em tempo real ali, você consegue fazer uma tomada de decisão que ajuda a entregar qualidade para o nosso cliente de uma forma incrível, assim, tá? Então... E é muito doido, né? Porque quando você para imaginar, ou lá atrás, né, essa visão ultrapassada, de que eu sou a imobiliária, claro, aproveito a visibilidade que tenho, a necessidade do mercado, tenho um anúncio, as fotos publicadas no site, e por si só isso basta, é suficiente. Não, muito pelo contrário. Se você só faz isso, está fadado ao insucesso, ao fracasso, né? Com certeza. E esse aspecto que você traz é importante para que a questão da taxa de locação, né, a busca, a efetividade, isso se mantenha sempre em alta. Já que a gente está inclusive falando sobre esses aspectos, hoje a Gonzaga está muito bem consolidada, 70 anos, e de que maneira continuar crescendo, evoluindo, até de repente, não sei se a meta, né, ou se almeja se tornar a maior, a primeira imobiliária de Curitiba, a que tem uma maior carteira de clientes, enfim, são vários os recortes. Sim. Mas de que maneira vocês pretendem não só encerrar 2025 ou chegar em 2030 como continuar sendo essa empresa que é referência hoje no setor? Então, por muitos anos a gente sempre buscou ser a maior, ser a mais relevante ali, a mais que tem a maior carteira, mas quando a gente para de trabalhar só com penetração no mercado, que na verdade a gente só tenta se organizar para buscar uma fatia maior de mercado, e a gente começa a olhar para esses novos mercados, a nova economia, abre um leque assim, e a gente mudou um pouco essa percepção, sabe? Hoje a gente não busca ser maior, se a gente for, é consequência, a gente tenta ser o mais relevante, o mais importante para o nosso cliente possível. Então a gente para de olhar para o nosso concorrente e a gente começa só a olhar para o nosso cliente, para o mercado, e entender desse mercado quais dores a gente quer atingir, né? E quando a gente foi pensar nesses novos serviços, a gente não poderia deixar de lado tudo que a gente fez até agora, né? A gente não poderia deixar abalar o trabalho que a gente fez na alocação tradicional. Então, quando a gente estava conversando sobre isso no nosso grupo de líderes lá, a gente traçou 3 premissas que nos fariam crescer de forma sustentável, assim, para a empresa, né? Uma delas é que a gente atendesse alguma dor do mercado, alguma dor do nosso cliente, que a gente fosse importante nessa dor e conseguisse resolver. A segunda dela é que essas operações trouxessem rentabilidade para nossa empresa. E a gente colocou como uma premissa muito importante é que todas essas operações novas, de alguma forma, elas fomentassem a nossa carteira de locação tradicional. Então, quando a gente pegou esses 3 pilares, a gente conseguiu crescer sem perder a mão, olhar para novos negócios, porque a gente tem um time muito criativo lá, então a gente cria novos negócios importantes, mas sem esquecer do que a gente sempre fez bem, né? E isso tem sido muito importante. Veja, na locação por temporada, muitas vezes a pessoa que busca a locação tradicional, quando ela está numa reforma, numa questão assim, ou quando ela vem de outro estado para cá, ela precisa de dias para alocar, e a gente não conseguia atender esse cliente, né? Mesmo o proprietário que busca um investimento diversificado, ele pode querer buscar uma locação por temporada, mas a gente vê que vários casos de depois desses clientes voltando para a locação tradicional em algum momento, deixando na carteira de locação tradicional de volta, sabe? A nossa vendas é a mesma coisa. A gente tenta vender bem para o investidor, porque ele vai querer deixar para a gente administrar depois. Então, assim, é um ecossistema, né? É uma arena de negócios que ela se retroalimenta, né? E isso é muito importante. E com isso a gente consegue crescer, olhando para novos mercados. A gente vê assim que no mercado tem muitas empresas novas chegando, em formato de startups, essas novas empresas, que elas vêm em algum sentido, elas tentam crescer para em algum momento ser vendidas, né? Ou a gente vê que nem aconteceu essa semana uma notícia que impactou bastante o mercado, uma das grandes operações do Brasil, dessas novas imobiliárias, fechando as portas da sua operação de garantias, garantia locatícia. E a gente vê que a gente, como uma empresa tradicional que tem que ter todo o cuidado com o nosso lastro que a gente teve até hoje,
a gente consegue entregar a mesma coisa que eles em tecnologia, em projetos mais ousados e modernos, sem perder a nossa essência, né? Então, assim, hoje como imobiliária, a gente também é garantidora de aluguel, a gente tem a nossa garantidora dentro de casa. Então, assim a gente consegue entregar valor para o nosso cliente sem perder, a gente consegue crescer sem que a gente faça alguma coisa arriscada, sempre pensando na segurança do cliente. Gui, é importante a gente estar falando sobre isso. Quando você fala de short stay, bom, vamos falar sobre dar exemplos aí. Sim. Quando a gente vai falar de aplicativo, bom, é Uber e 99. Você tá falando de short stay, é o Airbnb. Assim, o Airbnb é uma das plataformas, né? Então, assim, hoje a minha operação de short stay, a operação da Gonzaga, ela é como se fosse o Airbnb é como se fosse um portal imobiliário. Você divulga lá, né? Então, assim, a minha operação de imobiliária tem o nosso portal. O Short Stay tem o portal da Gonzaga Stays. A gente divulga todos esses imóveis no Airbnb também. A gente divulga no Booking, em vários deles, entendeu? Então, perfeito. Ele é só uma plataforma. E ela é muito buscada, é uma plataforma muito importante, mas a nossa tendência é sempre buscar por fortalecer a nossa, claro. Porque traz vantagens para o cliente, traz vantagens para a operação. Então é assim que a gente trabalha, mais ou menos. A gente teve aqui no Pan News Curitiba recentemente conversando com a Gislaine do Convention Bureau, e ela falava da importância dessas opções ou dessa quantidade de imóveis para short stay, porque Curitiba, a depender quando você tem um congresso médico em que muitas pessoas vêm para cá, e se por coincidência de calendário tem um show internacional, sim. Hotelaria já lota, não tem como. E é importante essa oferta que se tem, né, com relação à locação. Ou seja, se não tivesse, isso faltaria leito. Tem espaço para que hotéis possam crescer, claro. Sem dúvida. E também, né, aproveitando-se desse gap, dessa lacuna do mercado, para que também os imóveis sejam colocados como opções de hospedagem. E aí é um filé do mercado, né? Porque Curitiba tem essa necessidade. Tem, e assim, muitos imobiliaristas veem a operação do short stay como um concorrente, né? E só que eu vejo uma tendência mundial, assim, das imobiliárias estarem assumindo essa posição de fazer a gestão de locações por temporada. E acaba sendo uma concorrência maior para a hotelaria, né? Porque eu vou dar um exemplo meu, assim. Hoje, quando eu vou buscar hotelaria, eu comentei antes contigo, né, que eu tô indo pro meu 5º filho. Eu vou reservar um hotel lá, a opção máxima que tem é para 3 crianças, né? Então eu tenho buscado me hospedar em short stay, né, em locação por diária. A família inteira junto. Quero a família inteira 2 junto. quartos, eu pago custo, mais, por exemplo, isso. E a operação hoje a operação da hotelaria, ela precisa ter muita qualidade de serviços para que vale a pena se hospedar num hotel e não se hospedar num short stay. Que daí é diferente, porque você vai buscar, daí depender um destino, na beira da praia, e que são outras questões. Mas hoje, os empreendimentos que estão sendo lançados para short stay, eles já têm muito, eles entregam muito já. Você tem lavanderia dentro, você tem espaço para café, você tem toda uma estrutura que, para você que vai buscar, por exemplo, vir numa viagem a negócio, você consegue procurar um apartamento ótimo, com serviços muito perto de onde você vai se reunir, por exemplo, né? E essa alocação ela pode acontecer por dia, por semana, né, por mês. E depois tem a locação, depois de 3 meses, a locação tradicional, né? Então, a gente consegue atender hoje o nosso cliente em todos esses campos. E justamente falando sobre cliente, a experiência de muitos, né? Hoje, como a gente tem, inclusive falou nessa mesma entrevista, muito dos clientes têm procurado, tudo digital, a questão mais tecnológica, moderna, mas... isso vai até um certo ponto. Sim. Quando você tem, às vezes, um problema, uma demanda para resolver, e aí você acaba se tornando refém desse mesmo sistema. Como que vocês, enquanto imobiliária que já estão aí há 70 anos no mercado, têm observado esse movimento e também um movimento de retorno? Porque às vezes os clientes vão se aventurar nessas plataformas, não têm uma boa experiência, principalmente no quesito qualidade de atendimento, acabam sofrendo, e aí voltam
pro modelo que é um modelo que já vem dando certo e que segue se adaptando, né? A Gonzaga é exemplo disso. Como que vocês observam isso no dia a dia? E eu falo por experiência porque aconteceu e a gente não quis nunca mais saber de alugar direto, né? Porque a dor de cabeça, olha, é algo que você não precisaria ter passado. Eu digo assim, as ferramentas de tecnologia, elas têm que ser um suporte para que a nossa equipe consiga entregar a maior qualidade de atendimento para o nosso cliente, né? Então hoje na Gonzaga você só precisa ir lá na empresa, se você está alugando um imóvel, para buscar a chave. E mesmo assim a gente pode entregar para você, porque tudo você consegue fazer online. A gente tem uma equipe de visitadores que te encontram no imóvel. Então assim, tudo que a gente usa de tecnologia é para que a gente consiga entregar a máxima qualidade para o nosso cliente, né? Eu, por exemplo, alguns parceiros do mercado me perguntam: pô, mas vocês ainda não têm um atendente de inteligência artificial? Não tenho, porque eu vejo muito mais a inteligência artificial ajudando o meu atendente a buscar informação para entregar qualidade para o cliente, entendeu? Essa é a forma que a gente busca ver tecnologia na Gonzaga. E assim, hoje, com o nosso escritório de inteligência e performance, todos os nossos portais, eles são geridos por nós mesmos, sabe? Na locação mesmo, acho que a gente é uma das únicas empresas do mercado, se não a única, que a gente só trabalha com o nosso portal. A gente não trabalha com os portais do mercado, porque a gente conseguiu, através da tecnologia, o máximo de eficiência na qualificação do nosso lead, para que a gente pudesse ser mais assertivo para ocupar o imóvel do nosso proprietário. E tudo isso, toda a nossa busca por tecnologia foi sempre nesse sentido, assim. No começo, lá, quando chegaram as operações mais modernas aí, tecnológicas de imobiliária, a pergunta era: a gente tem que ser isso? A gente tem que ser igual essas outras operações? A gente sempre se posicionou como não, né? A gente tem que usar o que eles têm de bom para entregar qualidade para o nosso cliente, mas a gente tem que ter o nosso escritório ali, a pessoa que o cliente confia para tomar aquele café, para sanar aquela dúvida e para ter quem buscar. Por exemplo, nos locatários, hoje a gente tem uma equipe especializada, separado só para atender o locatário, né? Normalmente acontece tudo meio junto. Dá muita dor de cabeça o locatário, não? Não, o locatário é a solução da ocupação dos nossos imóveis. Por muitos anos, muitas imobiliárias olhavam para o locatário com essa visão, sabe? E a gente nunca viu assim. Ele é tão importante para a gente quanto o proprietário, tanto que o movimento nosso foi, nos últimos anos, para ter uma equipe destacada para ele. Porque quando ele era atendido junto com o proprietário, em alguns momentos ele acabava sendo deixado como segundo plano. E isso não é nada interessante. Hoje a gente busca atender muito bem o locatário. Eu falo para nossa equipe ali que elas são a voz do locatário lá dentro. Elas têm que brigar pelo locatário com os setores para que a gente consiga entregar para ele. Então, é o que mantém o negócio. É o que mantém o negócio. Então a gente precisa muito dele, a gente gosta muito do locatário, assim como o proprietário. São dois clientes, né? São dois clientes iguais pra gente. Muito bacana. A gente está conversando com o Guilherme Gonzaga, justamente falando sobre vários aspectos aqui, né? Da Gonzaga Imóveis, que já completa 70 anos e muito bacana nessa adaptação ao mercado, a esse modelo cada vez mais tecnológico, moderno, né? Sendo lançada como, já aliás, esse modelo consolidado, a primeira imobiliária as a service do Brasil. Gui, para encerrar, pergunto para você, o que podemos aguardar, né? Que mensagem você deixa tanto para os clientes como para quem loca, para quem tem um imóvel locado e para quem busca locar com a Gonzaga. O que é possível esperar de vocês, de comprometimento nos próximos anos, e de que maneira os envolvidos podem ter um bom relacionamento com a empresa que vem cada vez mais buscando esse alinhamento às tendências do mercado? O nosso cliente, ele sempre pode buscar muito comprometimento da nossa parte em tudo que a gente for entregar. A gente sempre se comprometeu muito na locação tradicional com o nosso cliente. A gente, por muitos anos, buscou muita eficiência, buscou muita qualidade de entrega para o nosso cliente, e é isso que ele pode esperar nesses novos serviços. A gente busca uma evolução com equilíbrio, a gente busca uma evolução que, olhando para a dor do cliente, buscando atender uma dor do cliente. Um erro muito grande das imobiliárias é querer
das imobiliárias, não, das empresas que querem crescer para onde ele quer, para onde ele tem um sonho, não. A gente olhou para o mercado, a gente viu onde a gente podia ajudar o nosso cliente, onde tinha uma oportunidade da gente ser importante para esse cliente, e foi assim que a gente buscou crescer. Então, a gente que sempre foi uma imobiliária tradicional muito importante para o mercado da cidade, a gente hoje se torna muito mais que imobiliária. A gente entrega energia, a gente entrega serviço de mudança, inclusive, a gente entrega vários serviços, porque a gente quer ser importante para o nosso cliente em todas as jornadas dele, tanto na busca por morar como na busca por investir. E esse comprometimento ele sempre vai poder encontrar na Gonzaga. Então, se precisa de uma empresa para você confiar, você pode contar com a gente. Bacana, tá aí, vendeu o seu peixe. Guilherme Gonzaga conversando conosco. E o menino, como é o nome do bebê que vai nascer? O José, agora é José. José. E a esposa, Guilherme? A esposa é a Mariana. Mariana, nome da minha mulher. Mariana, que você tenha uma boa hora com o José, alegria. Criança é tudo na vida de uma família. Obrigado. Aliás, 5 crianças, hein? Rapaz, tem que trabalhar. Tem que alugar muito. Tem que estar eficiente no negócio, né? Tem que. A Gonzaga, né? Olha, vida longa a Gonzaga, né? Porque tem muita criança para criar, para sustentar. Isso aí, sim. Que bacana. Parabéns. Obrigado. Guilherme Gonzaga conversando conosco aqui no Pan News Curitiba. Obrigado, Gui. Obrigado. Agora 10h46.